Hello students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 1 do PET 7, segundo ano do ensino médio de língua inglesa. Nessa semana vocês vão falar o objeto de conhecimento, como tem sido desde o começo das atividades remotas, vai ser a compreensão escrita, leitura. Embora tenha aqui produção oral, fala, só se vocês forem fazer em casa mesmo, porque nessas atividades aqui não tem nenhuma atividade que seja exclusivamente focada na produção oral. Bom, no PET 6 nós falamos sobre o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, é um feriado muito comum nos Estados Unidos e em alguns outros países também. E agora, nesse mês de dezembro, nós vamos falar sobre o Natal, Christmas, Christmas Traditions Around the World. Então, pessoal, tendo esse tema em mente, isso vai ativar o conhecimento prévio de vocês já vão pensar em tudo que vocês sabem sobre Natal no Brasil e em outros países também. O que vocês já sabem sobre esse feriado? As tradições são as mesmas? Como que é comemorado aqui no Brasil? Como é comemorado nos Estados Unidos? A estação em que o Natal acontece é a mesma nos dois países? Quais hábitos as pessoas têm? Pensem em tudo isso que vocês souberem sobre o Natal no Brasil e no mundo. Então, a primeira pergunta foca exatamente nisso. Ao pensar sobre o Natal e suas tradições, quais costumes, atividades, comidas, músicas e etc. você se lembra? Então aí, pessoal, vocês vão falar os costumes, as tradições que vocês conhecem aqui no Brasil mesmo, e podem, se quiser, comparar com tradições de outras partes do mundo. Depois, pessoal, na pergunta 2 já está fazendo uma pergunta mais específica, né? Diz o seguinte: o Natal, como vemos em filmes, é apresentado sob uma perspectiva específica. Primeira pergunta: qual cultura normalmente é apresentada? Como eu tenho feito nos outros vídeos, eu vou fazendo as perguntas e resolvendo os exercícios conforme eu for apresentando eles. Portanto, se vocês quiserem resolverem, sugiro que vocês respondam as perguntas antes de eu mostrar a resposta. Eu vou explicar as perguntas, aí vocês pausam o vídeo, respondam e depois reproduzem o vídeo novamente para verificar se acertaram ou não. Então, pessoal, quando vocês veem filmes na televisão, por exemplo, filmes de Natal, que cultura normalmente é apresentada? É a brasileira? Não, a cultura estadunidense, né, norte-americana ou americana, como preferirem. De quais países normalmente se fala? Países do hemisfério norte ou do hemisfério sul? Os do hemisfério norte. Tem até aquela imagem, acredito que todos vocês, né, ou a maioria, pense naquela imagem do Papai Noel e neve, Papai Noel com as renas e uma estação fria, um inverno, neve. C. Quais diferenças geográficas você pode pontuar entre os dois hemisférios? Então, que diferenças vocês sabem, pessoal, diferenças geográficas entre o hemisfério norte e o hemisfério sul? Eu fiz uma pesquisa, pessoal, porque é difícil a gente pensar assim de imediato, até mesmo em mais de alguma diferença. Então, as que eu consegui pensar foram as que eu encontrei com a pesquisa: a forma da Lua, o brilho das estrelas, a posição do Sol, a data de início e final das estações. Então, tudo isso tem nos dois hemisférios, mas com algumas diferenças. D. Qual é a estação do ano em que o Natal é celebrado em países do hemisfério norte e em países do hemisfério sul? Então pense o seguinte: nós aqui no Brasil, né, na Argentina, no Uruguai, no hemisfério sul, na Austrália, qual estação que nós estamos no Natal? É o verão, né? E no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, é o inverno, né? Então no hemisfério norte, inverno; no hemisfério sul, verão. Pergunta é: considerando as estações nas quais o Natal é celebrado no norte e sul do globo, respectivamente, quais as outras festas celebradas em seu país em cada uma dessas estações? Então, pessoal, pensando aqui no Brasil,
quais outras festas são celebradas aqui no verão? No verão, nós temos o Réveillon, o Carnaval, não consegui pensar em nenhuma outra importante assim. E no inverno, a festa junina. Bom, então nós temos um texto introdutório falando sobre tradições de Natal, Christmas Traditions, e temos a apresentação desse texto que diz que ele fala sobre a celebração do Natal ao redor do mundo. E vocês devem ler o texto e responder as questões 3 a 5 de acordo com ele. Então agora, pessoal, vocês vão utilizar aquelas estratégias de leitura que nós temos trabalhado desde o começo do, dessas atividades remotas. Vocês vão fazer a leitura, uma primeira leitura do começo ao fim do texto, sem parar para procurar as palavras desconhecidas. Fazer uma leitura total do texto e veem o que vocês vão conseguir absorver desse texto. Após essa primeira leitura, vocês podem fazer uma segunda para ver se conseguem obter mais informações. Se não, já podem passar para as perguntas, porque nas perguntas vocês vão localizar informações específicas. Embora não esteja explícito aí, pessoal, vamos subentender que vocês devem responder essas questões em inglês. Se as questões estão escritas em inglês, vocês vão responder em inglês. E se estiverem em português, vocês vão responder em português. Então, a primeira pergunta: What's Christmas like around the world? Então, como é o Natal ao redor do mundo? Aí vocês vão passar os olhos pelo texto e verificar, logo no começo também aquela outra estratégia que eu disse para vocês, aquela dica na verdade, né, que geralmente as perguntas elas vão ser feitas na mesma ordem que as informações aparecem no texto. Então a primeira pergunta provavelmente vai vir bem no começo e assim sucessivamente. Então, Christmas traditions around the world are diverse but share key traits that often involve themes of light, evergreens and hope. Então a pergunta está em inglês, vocês vão responder em inglês. Então vocês podem responder da forma como está no texto ou então dar uma modificada, né, de forma que o sentido, que a resposta não seja alterada. Então, por exemplo, ao invés de dizer Christmas traditions, vocês podem usar they. Então, they are diverse, para não repetir Christmas around the world. Ok? Depois é o número 4. According to the text, modern day Christmas celebration is a consequence of historical events. Which events are those? Então pergunta aqui diz que as celebrações modernas de Natal são uma consequência de eventos históricos. E que eventos são esses? Aí então vocês ignoram a primeira parte, a parte que já foi usada, e vejam o que aparece em seguida. Então vejam o que nós encontramos aqui. Pouco após o primeiro parágrafo, a primeira informação, nós vemos aqui: Christmas is a product of hundreds of years of both secular and religious traditions from around the globe, many of them centered on the winter solstice. Então, adaptando essa resposta, secular and religious traditions, então esses eventos seriam eventos seculares e religiosos, ao redor do mundo, e muitos deles centrados no solstício de inverno. Bom, pergunta 5. Agora a pergunta está em português, então vocês vão responder em português. O texto fala sobre o Winter Solstice. Pesquise. O que é o Winter Solstice? Então vocês vão procurar o que é isso na internet. Uma dica para procurarem no Google é irem lá e escreverem define, 2 pontos, e a palavra que vocês querem. Que provavelmente, se não tiver nenhum vírus ou nenhuma extensão, alguma outra intervenção, vai aparecer o resultado para vocês. Logo no comecinho, no topo da página vai aparecer a definição e em seguida vai aparecer alguns sites que contêm essa informação. Mas eu já facilitei aqui para vocês. O Winter Solstice, ele é o solstício, né, que marca o início do inverno na hora do dia mais curto, cerca de 22 de dezembro no hemisfério norte e 21 de junho no hemisfério sul. E qual é a relação dele com a história das tradições de Natal?
Então, se vocês forem pesquisar aí, pessoal, pesquisei em português e em inglês e achei que o Natal celebra, não celebrar, desculpem o erro, o Natal celebra o solstício de inverno, a noite mais longa do ano no hemisfério norte, que acontece no final de dezembro. Vocês vão ver que não é somente o nascimento de Jesus, que o Natal, de acordo com a pesquisa que eu fiz, ele já existe antes mesmo do nascimento de Cristo. Ele celebrava, né, o solstício de inverno. Em seguida, pessoal, aqui traz um exercício que tem relação com geografia. Vocês vão ter que localizar alguns países nos mapas, porque nessas semanas nós vamos estudar a celebração do Natal em 6 países diferentes: França, Suécia, Brasil, Colômbia, Venezuela e Austrália. E aí vocês vão observar os mapas e nomearem os países destacados. Aí vocês podem utilizar os conhecimentos prévios de vocês, ou então darem uma olhada no Google Maps, né, no Google Mapas. Vocês minimizam o mapa e veem os nomes dos países. O primeiro é a Austrália, vejam que está no hemisfério sul, ok, lá do outro lado na Oceania. O país B, que país é esse aqui, pessoal? França, Suécia, Brasil, Colômbia ou Venezuela? Aqui nós estamos na Europa, né? Então, que país é esse? Aqui a gente tem Espanha, Portugal, Espanha e em seguida nós temos a França, que em inglês é France. Depois na letra C, ó, já é no nosso continente aqui. Que país é esse de vermelho que faz fronteira com o Brasil? É Colômbia ou a Venezuela? Esse maiorzinho é a Colômbia, viu, pessoal? Na letra D, novamente volta para a Europa. Qual outro país europeu que temos aí? Suécia. Depois, na letra E, que país é esse? Assim vocês não podem errar, viu? Brasil, em inglês, né, com Z. E na letra F, que país é esse que faz fronteira com o Brasil, com a Colômbia? A Venezuela. Bom, depois, pessoal, temos mais um texto falando sobre tradições natalinas, então Christmas Around the World. E aqui vocês vão utilizar aquelas estratégias que já estão dominando, que é fazer a leitura do texto do começo ao fim, sem parar para procurar as palavras desconhecidas. Uma outra dica, como esse texto é um pouco mais longo, vocês podem ler cada seção dele separadamente e irem anotando as informações que vocês conseguiram obter, fazer meio que um resumo dele depois da primeira lida. Então leiam o primeiro textinho aí, esse Etymology of the Word Christmas, e aí vocês façam um resuminho. Depois o próximo parágrafo e assim por diante. Mas se quiserem também façam uma leitura total do texto para só depois tentarem se lembrar do que ele tratou, ok? E com esse texto vocês vão responder 9 questões. E aí, depois de fazerem essa primeira leitura, de já terem obtido muitas informações sobre o texto, agora vocês vão para a próxima parte, que é responder as perguntas de interpretação. Elas estão em inglês, então eu respondi elas em inglês. Aí, pessoal, agora vocês não precisam ler novamente o texto totalmente, vocês vão ter que voltar para procurar informações específicas. Então, the first session of the text talks about etymology. Não é uma pergunta, viu? What field of study is this? Então, a primeira sessão fala sobre etimologia. Que campo de estudo é esse? Vocês podem fazer uma pesquisa, caso não conheçam essa palavra. Se já conhecerem, vocês sabem o que significa etymology, né? Etymology é o campo que estuda a origem das palavras. Na 8, agora que é a questão em português. Então, explique em português a formação da palavra Christmas. Aí vocês vão ler o texto, voltar, vocês já leram o texto, então sabem exatamente onde localizar essas informações. Essa pergunta aqui tem a resposta no primeiro texto. Como está querendo saber a formação da palavra, é uma informação que muito provavelmente nós vamos encontrar no começo do texto. Então, Christmas, Christian festival celebrating the birth of Jesus. The English term Christmas, Mass on Christ's Day, is of fairly recent origin. Então,
significa, entre parênteses tem a definição da palavra, que significa a missa no dia de Cristo. Na 9, considerando as origens germânicas e latinas das línguas mencionadas, o termo mais antigo, Yule, e os vocábulos atuais de Natal denotam a mesma ideia? Explique. Então, aí no primeiro texto, pessoal, vocês vão ver que está explicando que em línguas diferentes, a palavra que representa Christmas, né, que representa Natal, tem significados diferentes também. Então, comparem aí, localizem essa informação no texto. Yule, ou então fala aqui que o termo Yule, que é o mais antigo, pode ter vindo da palavra germânica Yol, do anglo-saxão Yeol, que se refere a um banquete do solstício de inverno. Então esse é o que significava nessa Yule. Depois, já os termos nas línguas latinas, né, português, italiano, francês e espanhol, Navidad em espanhol, Natal em italiano, Noel em francês, todos eles provavelmente significam nascimento. Já a palavra em alemão Weihnachten significa noite sagrada. Então, o termo Yule significa festa do solstício de inverno. Os termos em italiano, espanhol, francês e português significam nascimento. E o termo em alemão significa noite sagrada. Depois, what is the origin of the word Christmas in French? What does it stand for? Então agora nós vamos ignorar as outras partes e vamos focar na parte da França. Então qual que é a origem da palavra Christmas em francês? Logo no começo aqui nós já temos essa resposta, ela vem da expressão Les bonnes nouvelles, que significa boas notícias e se refere ao Evangelho. Talvez não esteja muito visível aqui, mas é isso, pessoal, logo aqui na primeira parte do texto. Ó. It comes from the French phrase Les bonnes nouvelles, which means the good news, and refers to the gospel. Na 11, why do some people burn a log from Christmas to New Year? Então, por que as pessoas queimam uma tora de madeira do Natal para o Ano Novo? Então, procurem essa palavra-chave aqui no texto. Burn a log, na segunda parte do texto sobre a França. As pessoas fazem isso to ensure good luck for the next year's harvest. Então é para assegurar boa sorte para a colheita do ano seguinte. Na 12, read the title of the session about the Philippines, explain it. Então leia o título da sessão sobre as Filipinas e expliquem. Então o título da sessão sobre as Filipinas diz A 4-month Christmas Celebration in the Philippines, que quer dizer uma celebração de Natal de 4 meses nas Filipinas. Então significa que nas Filipinas o Natal dura por 4 meses. Na 13, what do the paroles stand for? Então procurem aqui no texto essa palavra. É nas Filipinas, né? Então elas significam a estrela de Belém. Simbolizam a estrela de Belém. 14. Christmas in Australia. Natal na Austrália. Em qual estação ele acontece? Agora a gente vai para o último texto, que fala sobre a Austrália. Isso aqui vocês já podem deduzir, né? Se a Austrália fica no mesmo hemisfério que o Brasil, então é no verão. Mas o texto também tem explicitado isso. Diz que acontece no meio do verão, in the middle of summer. Na 15, what do people usually do to celebrate Christmas there? Então, o que as pessoas geralmente fazem para celebrar, para comemorar o Natal na Austrália? Aí vocês vão procurar atividades aí. São textos curtos, então vocês vão ver uma lista, provavelmente, né, cheia de vírgulas. Então, no Natal as pessoas se juntam com suas famílias, trocam presentes e comem ou uma refeição com presunto, peru, carne de porco ou comida ou frutos do mar ou ainda churrascos.
E na última questão, pessoal, agora é a vez de vocês falarem. Se vocês pudessem escolher um desses locais para passar o Natal, onde vocês iriam? Use would para falar de hipótese, a gente usa esse would aqui para falar de hipótese. Eu faria, eu iria, eu viajaria, eu trabalharia, eu moraria. Então, para qual país vocês iriam? E because para explicar a razão de sua escolha. Vocês podem responder utilizando esse exemplo aqui, apenas substituindo os locais e os motivos. Então, o exemplo aqui diz: I would go to France because I want to take a selfie at the Eiffel Tower. Bom, são somente essas atividades nessa semana, pessoal. São muitas atividades, eu sei. E eu vou postar essas atividades para vocês no Google Classroom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, preferencialmente pelo Google Classroom ou então pelas redes sociais. Mas não fiquem com dúvidas. Thank you so much for watching. Until next time.